Fala, fala galera, Cadu na área e pessoal, estamos aqui, né, para falarmos, tá, de mais um empate do São Paulo, né? Eu ia fazer o vídeo ontem, né, logo após o jogo, mas eu preferi aguardar até porque teve uma contusão do Caleri, eles são machucados, eu queria ter um aprofundamento maior sobre a lesão dele, até para discutirmos isso no vídeo, certo? E também eu queria esperar completar a rodada, né, os jogos que aconteceram depois, tudo, para ter um vislumbre maior do que falar para vocês de como comentarmos a situação do São Paulo, tá? Eu não quero me atentar muito no jogo, né, porque vocês já devem ter visto muita gente debatendo o jogo em si. Óbvio que eu vou falar, mas a questão do São Paulo é mais ampla, tá? Vai muito além do que a gente comentar de um jogo em si, né? Porque um jogo em si, como disse o ditado, uma andorinha só não faz verão, né? Não é um jogo que diz para que caminho o São Paulo está seguindo, certo? Mas enfim, tá chegando agora no esse canal, peço duas coisas pra você, tá? Primeiro, deixe seu like aqui, ajuda muito a mais pessoas conhecerem o canal. E também se inscreva no canal, né? Se ainda não é inscrito, será muito bem-vindo aqui, tá? Você que já faz parte da família Cadu, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. Deixe seu comentário, quero saber a sua opinião, né? Muito legal, muito importante ver feedback, saber o que você pensa também. E bora lá, vamos para o vídeo, tá? São Paulo foi pro Rio de Janeiro, pessoal, enfrentar o Botafogo, né? E o jogo acabou 2-2, tá? Mais uma vez São Paulo está na frente, mais uma vez São Paulo sai de empate, né? Mais ou menos um pouco parecido do que foi contra o Aliança Lima, né? Certo? O São Paulo também chega a 4 empates em 4 jogos, em 4 rodadas de Brasileirão. Isso é inédito na era dos pontos corridos. Time nenhum tinha feito isso, né? Passa os 4 primeiros jogos empatando, mas o São Paulo consegue, né? Eu vi assim, por cima alguns vídeos de uma galera falando São Paulo, tem muito vlog, tem muito youtuber, tem muita gente famosa que fala sobre São Paulo. E alguns citaram até de invencibilidade, né? Alguns falaram de São Paulo como se estivesse voando em campo, cara. E eu não sei que mundo essa galera tá, né? Eu não sei que mundo essa galera vive, eu sou honesto pra vocês, eu não sei que interesse eles têm de estar falando tais coisas, né? Eu sou muito realista com vocês, tá? Não é questão de ser pessimista, né? Não é questão de... que nem tem um amigo meu que falou, mas você acha que é tão grave assim? Você tá alardeando as coisas. Cara, eu acho que ainda tem tempo de você corrigir o rumo, né? Mas esse tempo vai ficando cada vez menor e esse tempo vai ficando cada vez mais difícil de ser corrigido. Essa que é a verdade, tá? Então assim, pessoal, não adianta, cara. Sério, não adianta continuar insistindo no rebeldia, cara. A gente teve hoje, né, de ontem para hoje, 2 demissões de técnico. Já tinha tido do Santos, né, essa semana, agora o Caixinha caiu. E agora a gente teve mais 2 demissões, tá? Foi o Ramon Dias do Corinthians e o técnico lá, o Quinteiros, né, acho, do Grêmio, tá? Cara, dessas duas, a que mais me chama a atenção é o Ramon Dias no Corinthians. Porque ele tinha aproveitamento superior ao Zubeldia. O aproveitamento dele no Corinthians era de 60,2%, se eu não me engano. O Zubeldia de 54,8%, tá? Mais ou menos isso. E, cara, ele acabou de ganhar o Paulista, velho. O cara acabou de ser campeão paulista, tirar o time da fila há 6 anos, tal como o Crespo foi lá em 2021, vocês lembram? Tirou o Corinthians de uma fila de 6 anos sem nada, ganhou o título paulista em cima do rival e foi mandado embora. Sem essas, cara, sem essas, foi mandado embora. Porque o trabalho era fraco, porque caiu na pré-libertadores, porque tá mal pra burro na Sul-Americana e porque no brasileiro tá patinando também. Então, cara, um título paulista não segurou o cara. O que segura o Zubeldia? Que tem aproveitamento menor que ele e que patina em todos os campeonatos que disputa. Patinou inclusive no Paulistão, onde o Ramon Dias sobrou, né? Onde ele sobrou, porque verdade seja dito, o Corinthians foi o melhor time do Paulista. No Paulistão, o Corinthians amassou todo mundo aí. Acho que só perdeu pro São Paulo, por sinal. É um jogo que nem eles acreditam como eles perderam, porque eles estavam ganhando de todo mundo. Então, assim, cara, não tem o que sustente. Né? Falando sobre o jogo de ontem, mais uma vez, se você tá em cima do Botafogo, se você vai lá, faz o gol, ou se você sai atrás, você vai buscar, isso que, cara, se volta do Rio com um empate, é um baita resultado. É um baita resultado. Mas, novamente, você saindo na frente, você estando à frente do placar por 2 vezes, e nas 2 vezes você cedendo o empate, no final do jogo você retrancando tudo, no final do jogo você indo todo lá pra trás, chamando o Botafogo pra cima. E eu vi muita gente assim, porque o jogo era fora de casa. Novamente esse discurso, tá, pessoal? Porque o jogo era fora de casa. Porque o Botafogo é muito difícil, não sei o que lá. Cara, não é porque era fora de casa o jogo. Não é, cara. Assim como não era no Paulista contra o Palmeiras, que o São Paulo ficou lá atrás sufocado pelo Palmeiras. Não era. A gente viu o São Paulo fazer isso contra o Aliança Lima no Morumbi, vocês lembram? Faz do que? 2 semanas? 1 semana?
São Paulo fez a mesma coisa no começo no Morumbi. Ele retrancou tudo e chamou os caras pra cima. Os caras que nunca tinham pontuado na história da Libertadores no Brasil, pontuaram contra o São Paulo. A gente tem aí no Brasileirão um Sport, cara, perdeu de novo ontem, perdeu pro Bragantino em casa. O Sport, faz 40 dias que o Sport não ganha um jogo. O Sport nos últimos 8 jogos, 9 jogos, tava vendo lá, tomou gol em todos, menos em um. Contra quem? Contra o São Paulo, cara. Ele perdeu os últimos 6, acho, jogos, das últimas 7 partidas que fez, perdeu 6. Qual foi o único que ele não perdeu? Contra o São Paulo. Aí eu lembro que ano passado eu falava isso do Cuiabá. O Cuiabá era saco de pancada do campeonato. Perdia de todo mundo. Lanterna, não sei o que lá. Todo mundo ia lá, amassava o Cuiabá. O Cuiabá tinha 20 jogos, 19 derrotas. Aí você ia ver, aí tinha uma vitória na tabela. Tinha um Vzinho de vitória. Você ia ver contra quem foi a vitória? Contra o São Paulo. Cara, então assim, vocês percebem que tem uma similaridade na coisa? Porque todo mundo que apanha de todo mundo chega contra o São Paulo e é casca grossa. Cara, pra mim é muito simples. Pra mim o problema tá no São Paulo. Né? Pra mim o problema tá no São Paulo. E aí a gente tem que ver qual é esse problema. E pra mim o problema é técnico. Né? O Mirassol tá na nossa frente. O Mirassol que ontem meteu 4 no Grêmio, cara. Cara, como que o Mirassol tem elenco pra meter 4 no Grêmio e o São Paulo não tem elenco pra fazer um no Sport? Vocês entenderam que não bate? A matemática não bate. Tem alguma coisa de errado aí. Né? Então assim, pra mim o elenco do São Paulo não é curto. Pra mim o problema tá na direção. Pra mim o problema tá no treinador. Né? A diretoria do São Paulo é horrorosa, tal como a diretoria do Corinthians é horrorosa, tal como a diretoria do Santos é horrorosa, tal como a diretoria do Vasco é horrorosa. Vocês entendem? A diretoria da maioria dos times de futebol no Brasil são horrorosas. Isso não impede os caras de agirem. Isso não impede os caras de tentarem mudar algo. No São Paulo não se tenta nada. No São Paulo é um comodismo tremendo. E aí eles subvertem a atenção de vocês. Eles subvertem, eles tentam, né? Eles acham que vocês são burros. É isso que eles acham, tá? Tanto esses youtubers aí que saem fazendo videozinho contra a própria diretoria do São Paulo, contra os caras que publicam lá no blog, que vai não sei o quê. Eles acham que a torcida é burra, cara. É isso que eles pensam de vocês. Pensam que vocês são um bando de tapado. Porque eles tentam subverter a situação. Eles tentam criar uma narrativa que não existe, que não condiz. Tipo, a narrativa do São Paulo não ter elenco. Se fosse verdade isso, o Mirassol era lanterna no campeonato. Porque o elenco do Mirassol é tenebroso. O elenco do Mirassol é tenebroso, cara. E eles meteram 4 no Grêmio. Eles estão na frente do São Paulo. O time do Ceará está na frente do São Paulo. É o time do Ceará que a gente vai enfrentar semana que vem, daqui a 7 ou 10 dias, né? Joga muito mais bola que o São Paulo. Joga muito mais. Então, para o elenco, cara, eles têm que subverter. Outra narrativa que se criaram. Ah, porque empatamos no Rio de Janeiro contra o campeão da América. Cadu, empatamos no Rio de Janeiro contra o campeão da América. Baita resultado, cara. O Zubeldia... Mano, o Zubeldia tá fazendo milagre, velho. Milagre, cara. Ele empatou no Rio de Janeiro contra o campeão da América, velho. Cara, isso é uma mentira. Isso é uma falácia. O São Paulo não empatou com o campeão da América. O campeão da América já foi embora, meu amigo. Aquele Botafogo campeão já tava na Europa, cara. Né? Cara, o Botafogo campeão era o Botafogo que tinha o Luiz Henrique, tinha o Almada, né? Tinha o Júnior Santos, que foi pro Atlético Mineiro, tinha o Tiquinho Soares, que foi pro Santos. Cara, tinha medo de jogador aí que não tá aí, cara. Esse Botafogo atual não é o campeão da América. Vocês querem saber quem é esse Botafogo atual? Esse Botafogo atual é um Botafogo que no Campeonato Carioca perdeu do Madureira em casa. Esse é o Botafogo atual. Não se classificou pra Taça Rio. A Taça Rio, pra quem não sabe, é tipo um torneio do interior do Paulistão. É pra quem não consegue ficar entre os primeiros e se classificar ali na Taça Guanabara, né, que eles chamam, que são as semifinais do Campeonato Carioca. Aí do 5º ao 8º colocado lá, eles dão uma classificação tipo, se fosse um torneio do interior, para a Taça Rio. O Botafogo nem essa conseguiu, porque ele ficou em 9º, acho, no Campeonato Carioca. Esse é o Botafogo que o São Paulo empatou, vocês entenderam? É esse. Não é o campeão da América lá do ano passado, não. Eu vim aqui pra falar a verdade pra vocês, eu não vim aqui pra criar o mundo de Alice encantado. Não. Aqui eu tô aqui pra falar a verdade. Vocês podem ir no Google, vocês podem pesquisar, vocês podem contestar tudo que eu falo aqui. Tudo. Esse Botafogo atual, o Botafogo tomou 4-0 do Racing na Recopa. 4-0, fora o show. Fora o show, cara. O Racing humilhou esse time. Ganhou de 2-0 na Argentina e ganhou de 2-0 no Rio de Janeiro. Podia ter sido mais. Quem viu os 2 jogos sabe que podia ter sido mais. Tá? Esse Botafogo é fraco. É fraco. É bem mais fraco que o do ano passado. Muito mais. E o São Paulo ainda assim fez um bom jogo. Tava fazendo um bom jogo. Né? Aliás, foi acho que uma das melhores partidas do São Paulo no ano. Talvez até mais melhores partidas do São Paulo sob a comando do Zubeldia. Realmente, o time tava bem.
tava criando, né? O Ferreirinha, que a galera tá zoando aí, que o Neto fez uma aposta lá, não sei, de vestir tanguinha, não sei o quê, se fizesse X gols, né? Cara, o Ferreirinha joga muito. O Ferreirinha, eu patrocinei ele aqui nesse canal desde a chegada dele. Eu falei, cara, o Ferreirinha eu vi no Grêmio, eu acompanhei ele no Grêmio, eu sei que ele joga muito. Só que ele sofre com lesões, tal. Foi a verdade. Ele sofre com muitas lesões. No Grêmio ele teve 7 lesões. É um jogador meio de vidro. Mas ele joga muita bola. Né? Ontem, novamente, o Ferreirinha acabou com o jogo. O Ferreirinha vai lá, faz o primeiro gol, um chutaço ali, que encobriu o John, né? Fez 1x0. O São Paulo toma empate também com um chutaço do Savarino ali, que vai no ângulo, sem chance pro Rafael. Né? Um puta golaço ali, muito perto também, bem na entrada da área ali, né? E aí, no segundo tempo, São Paulo consegue, né, se impor, consegue continuar com o ritmo, vira o jogo, né, mais uma jogadaça do Ferreirinha, estava marcado por 5 ali, lembrou até que o lance do Denilson na Copa de 2002, quem é mais antigo vai lembrar, que juntou 5 caras da Turquia, ó, 5 jogadores da Turquia em cima do Denilson, né, juntou 5 marcadores do Botafogo em cima do Ferreirinha, ele conseguiu se livrar dos 5, dar a bola pro André Silva, André Silva sozinho, livre, fez o gol, né, 2x1 pro São Paulo, só que aí, cara, os meio-dia fecha todo o time, os meio-dia mandam o time todo lá pra trás e o São Paulo morre no jogo. O São Paulo não joga, o São Paulo começa a tomar ataque em cima de ataque, ataque em cima de ataque, ataque em cima de ataque. O Rafael salvou o time umas 4 vezes. Rafael foi o nome do jogo. Ah, mas o São Paulo dos dois dias se defende muito bem. Não, cara, ele não se defende muito bem. Ele tem um puta goleiro no gol. Põe o Alex Muralha do Mirassol aí no gol. Põe o Jandrei. Deixa o Rafael se machucar aí. Põe o Jandrei no gol. Aí você vai ver se o São Paulo se defende muito bem. Aí você vai ver, meu amigo. Não é que a gente defende muito bem. A gente tem um puta goleiro que evita toda hora evita um massacre. Porque toda hora o São Paulo é inferior ao adversário dele. Toda hora. Pode ser o Sport, o Aliança Lima, o Botafogo. Cara, e eu tô falando de equipes fracas, pra médias, tá? Fracas pra médias. Sport, Galo tá no Z4, perdeu ontem de novo pro Santos, tá? Galo, Botafogo, que não é o Botafogo campeão, né? Eu já falei aqui, o Botafogo que perdeu a Recopa, é o Botafogo que não se classificou no Carioca, tá? Então, assim, é tudo equipe média e fraca. E o São Paulo não se impõe em frente nenhum. Todas o São Paulo toma apavoro, todas o Rafael tem que salvar pra conseguir um pontinho suado. Todas. Os 4x1 que o Mirassol fez no Grêmio não existe no São Paulo. Não existe. Não existe. O São Paulo fazer 4x1 com facilidade em alguém não existe. Não importa onde está do outro lado. Ele sempre vai dar muito trabalho pro São Paulo. Né? Então, assim. E aí? Vocês entendem onde está a questão? Porque, cara, tô falando aí que o Dorival, né? Tô falando aí o Dorival, tá aqui, o querido Dorival, vai pro Corinthians, né? Eu não sei se é verdade, tá? Não sei se realmente vai. Mas, cara, se for, a gente não tem que ficar bravo com o Dorival. Ninguém. O Dorival é um profissional. O Dorival parece que ele recusou o Santos, não sei também se é verdade, tá? Ele tava esperando o chamado de São Paulo, e tava querendo voltar pro São Paulo. O São Paulo não faz movimento. O São Paulo não faz movimento. O São Paulo quer seguir com os meus dias, quer ficar insistindo. Mesmo que isso vá vir uma série B, tá? Mesmo que isso valha a desgraça no fim do ano, os caras querem insistir num péssimo comando. Os caras querem insistir num treinador que não tira nada. Um treinador que consegue ser inferior ao adversário, seja o adversário qual for. Então, assim, se o Dorival for pro Corinthians, cara, é o trabalho dele. É treinador, é rival, não sei o que, não importa, cara. Não importa. Ele é treinador, ele tá fazendo o dele, tá? Ele tá fazendo dele. Não vou ter mágoa, não vou ter na birra, não vou ter nada disso. Ele vai continuar aqui no muralzinho. Tá? É o trabalho do cara, né? E a culpa é do São Paulo, cara. A culpa é da diretoria, a culpa é desse treinador medíocre, né? Que, aliás, ontem tava todo destemperado lá no pós-coletivo. A gente já citou aqui no canal algumas vezes as coletivas dele que são péssimas, né? A de ontem foi pior ainda, ele discutiu lá com o menino, lá, o Gabriel Sá, né, o repórter lá. O menino tem 19 anos, cara. Entendeu? Então, assim, além de ele ser covarde dentro de campo, ele é covarde fora de campo. Ele cresce pra cima de um menino de 19 anos que tá trabalhando. Então, assim, cara, sério, eu tenho nojo do São Paulo, eu tenho nojo, mano. Eu não tenho nenhuma satisfação em ver o São Paulo dos meus dias. Nenhuma. É nojo em cima de nojo, né? E agora a gente tem um jogo aí, domingo, cara, com o Santos, né? O Santos todo desfalcado também. O Santos perdeu o Soteldo por contusão no último jogo. Agora perdeu o Neymar, né? O Neymar novamente, uma nova contusão. O Santos é tudo remendado pra esse jogo. O São Paulo não vai ganhar o jogo. O São Paulo não vai ganhar o jogo, cara. Eu não tenho a mínima 1% de expectativa que o São Paulo ganhe esse jogo. O Santos todo remendado. Porque, cara, não importa o adversário, não importa o desfalque que tem, não importa quem é, não importa onde é, tá? Essa é uma outra questão. O Morumbi não pesa pro São Paulo dos meio dia. Não tem, né? Não tem aquele fator casa, não tem, cara. São Paulo mandando jogo no Morumbi é como, sei lá, cara, como se fosse o Botafogo de Ribeirão Preto mandando jogo lá em Ribeirão. É mais ou menos assim, né? Então, é complicado, tá, galera? É complicado. E assim, falar pra vocês, São Paulo tem que começar a pontuar o quanto antes, né? Daqui a pouco a gente vai ter Bahia e Cruzeiro no Mineirão.
O jogo que fecha essa quarta rodada do Brasileiro, tá? Cara, se o Rogério Ceni ganhava no Mineirão, que não é nada de outro mundo, porque até time indígena ganhou do Cruzeiro lá na Sul-Americana, time do Pajé lá ganhou. Se o Rogério Ceni ganhar o Cruzeiro no Mineirão com o Bahia, o São Paulo tá na zona de rebaixamento. O São Paulo inicia a quinta rodada na zona de rebaixamento. E é um clássico. E aí é a pressão. E aí é aquela coisa. E aí se você não ganha o clássico, meu amigo, vocês entenderam? E depois o jogo é fora, contra o Ceará. Lá no Ceará. O Ceará tá jogando muita bola. Tá? O Ceará, o Pedro Raul mete gol todo jogo. Vocês podem ver. Né? Vocês podem ir lá dar um Google e pesquisar se não é verdade. Pega um jogo do Ceará pra assistir, se vocês tiverem um tempo. Os melhores momentos. Aí pega os melhores momentos de Ceará e Grêmio, por exemplo. Vocês vão ver que o Ceará amassou o Grêmio. Tá? Então, assim, fica difícil. Cada rodada com esse cara a gente tá perdendo tempo, e a gente tá perdendo bons treinadores, né? Como é o caso do Dorival, se ele for realmente pro Corinthians. E quem chegar aí vai ter muita dificuldade. Ah, vai chegar o Diniz, ah, vai voltar o Crespo, ah, vão trazer o Guto Machado. Cara, não importa quem vai vir. Quem vier vai ter muita dificuldade. Fora que, um detalhe importante, só pra fechar o vídeo, que o vídeo já tá longo. Os jogos babas estão sendo agora, tá? Anotem isso. Os jogos babas estão sendo agora, que é o Sport. O Atlético e o Botafogo não falam que eram jogos babas, mas eram jogos que dava pra vencer, tá? Cruzeiro em casa, isso era um jogo babo. Cruzeiro em casa era babo. Né? Cara, depois vai vir Internacional, Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Esses não são babo, tá? Corinthians no Itaquerão, Flamengo no Maracanã, Palmeiras no Aliança. Cara, mesmo o Fluminense no Maracanã, que ontem ganhou o jogo, né? Que ontem não, que a rodada anterior ganhou o jogo do Santos. Não é fácil. Não é fácil, vai vir esses times. E aí o técnico chegar, ele vai ter que recuperar os pontos dos jogos fáceis que o Zubeldia perdeu em cima de adversários difíceis. Vocês entenderam onde está o problema? Vocês entenderam? O problema não é só você perder o ponto de esporte, é você ter que recuperar o ponto de esporte diante de um Internacional, diante de um Palmeiras. E se você não recuperar, você está rebaixado. Vocês imaginaram esse cenário? Vocês já imaginaram o cenário? Ó, tem que recuperar ponto contra o Inter no Beira-Rio, senão a gente cai. A gente vai cair, cara. Porque é muito difícil recuperar ponto contra o Inter no Beira-Rio. Palmeiras lá ontem ganhou o Davis no Beira-Rio. Foi a primeira derrota dos caras em 19 jogos lá, nos últimos 19, 20 jogos lá. Entendeu? Então assim, cara, eu não sei o que eles estão esperando, tá? Eu torço muito para que eles tomem uma atitude logo, porque realmente, como o Zubeldia não dá, é um trabalho morto, é um trabalho que não vai dar em nada, e o São Paulo está caminhando a passos largos para, se não cair de divisão, disputar até o final do campeonato essa queda. Assim como foi com o Atlético Mineiro ano passado, que ninguém acreditava que ele ia disputar, porque chegou em 2 finais, não. Ah, o Atlético chegou em 2 finais, disputou contra o rebaixamento. Tá? O Santos, que era incaível, ninguém acreditava que o Santos ia cair, foi rebaixado. O Cruzeiro, na época que caiu, ninguém acreditava que ia cair, foi rebaixado. O Inter, quando caiu, ninguém acreditava que ia cair, que era incaível também, foi rebaixado. Então, menos, tá, galera? Menos com essa historinha de, não, porque o São Paulo estão criando pânico. Não estamos criando pânico. Estamos sendo apenas realistas e tentando evitar a desgraça lá na frente, né? Melhor remédio que tem é prevenir, não remediar no desespero, certo? Mas é isso, tá? Só finalizando aqui, o Caleri teve uma lesão muito séria, né? O ligamento cruzado, vai ficar aí acho que 8 meses parado, não sei. Já era a temporada do Caleri, né? E agora tá falando que o São Paulo vai atrás de um centroavante, que não sei o que eles querem um perfil parecido com o Cedric e tal. Não sei se é verdade, não sei qual centroavante eles vão trazer, né? Mas veremos os próximos passos, né? Muito foi do Brenner, né? Uma possível volta do Brenner e tal, não sei. Eu só espero que eles usem o Rian Francisco. Só espero isso, cara. O Rian Francisco é um menino muito bom, é um menino que está sendo totalmente escanteado pelo Zubeldia, né? Para depois eles terem a falácia, né? A ousadia de falar, o elenco é curto, não tem jogador para usar. Meu amigo, brincadeira, né? Brincadeira. Mas é isso. Tamo junto e vamos tricolor.